Bem, gente, espero que vocês estejam muito bem, espero que todos estejam com bastante saúde e dispostos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de um assunto bem gostoso. A gente vai falar de textos publicitários, que são aquelas propagandas que vocês encontram nas revistas, na televisão, até no YouTube. Vocês perceberam que o YouTube agora, quando você começa a assistir um vídeo, de vez em quando ele dá uma paradinha e coloca um anúncio lá? É um anúncio publicitário. O anúncio é a mesma coisa que um texto publicitário, mas a gente já vai entender essa história melhor já já, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Olha só, amores, o anúncio publicitário geralmente é utilizado nas propagandas que vemos na televisão, nas revistas, nos outdoors, na internet. O objetivo deste tipo de anúncio é convencer as pessoas a comprar algum produto ou a consumir algum tipo de serviço, tá? Vamos lá. Podemos encontrar textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como, por exemplo, os midiáticos. O que são suportes midiáticos? Televisão, internet e rádio. Temos também os suportes jornalísticos, que são os jornais e as revistas, e espalhados pelas vias urbanas, quando você vê uma propaganda num outdoor, num ponto de ônibus, num poste de iluminação pública, certo? Muito bem. Com relação ao tipo de linguagem, que tipo de linguagem os publicitários utilizam nos seus textos? A linguagem, gente, ela pode ser colocada numa propaganda de três formas diferentes. Ela pode ser apenas verbal, quando não tem imagem nenhuma, só tem texto. Ela pode ser não verbal, quando só tem uma imagem. Ou ela pode ser mista, quando ela tem a imagem e o texto. E eu vou colocar agora para vocês um exemplo de cada um desses. Olha só, esse anúncio publicitário da marca Omo traz apenas uma fotografia, não fala nada sobre o sabão. Ele traz apenas a foto de um garotinho com as mãos sujas de chocolate, se divertindo, brincando. Você não precisa ler nada para você saber qual é a mensagem que o publicitário está mandando para o consumidor. Qual que é a mensagem? O menininho está alegre, está se divertindo, as mãozinhas cheias de chocolate. E o que vai acontecer? Inevitavelmente, a gente sabe que ele vai sujar a roupinha, né? E aí, depois que ele sujar a roupinha, como é que a mamãe lava essa roupinha dele? Com sabão Omo. Viram como não precisa de texto? Apenas a imagem, a foto do garotinho é suficiente para que o consumidor entenda a mensagem passada pelo publicitário. Perceberam? Muito bem. Esse outro texto aí, deixa eu colocar a minha figura para cá para você ver melhor. Olha lá. Dizem que publicitário gosta de aparecer, por isso veiculamos este anúncio no jornal mais lido do estado. Olha, isso aí é uma propaganda do jornal, né? É um anúncio publicitário do próprio jornal. Está dizendo que é o jornal mais lido do estado, mas não tem nenhuma foto, não tem nenhum desenho, ou seja, não tem nenhuma imagem, só temos o texto. Ok? Esse é um tipo de texto publicitário apenas verbal. E a gente tem também o texto misto, que é a mistura do texto com a imagem. Olha aí, ó. Esse texto publicitário, ele traz uma campanha de vacinação e diz assim: o seu filho quer 2 gotinhas de atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, a gente consegue entender através do texto verbal e através da imagem que se trata de uma campanha de vacinação, certo? Muito bem.
Pessoal, é relevante, é importante que a gente ressalte também que a linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de pessoas, de interlocutores, ou seja, as massas. E por essa razão, essa linguagem deve ser de fácil compreensão, deve ser objetiva, simples e acessível. A propaganda, ela é destinada a todos os consumidores, né? Então, desde aquela pessoa que não tem ensino superior, até aquela pessoa que é muito letrada, todos eles, todas essas pessoas têm que ter a mesma compreensão do anúncio, tá? Por isso, a linguagem deve ser fácil, deve ser acessível, deve ser uma linguagem simples, tá bom? Para atingir todo mundo. Criatividade. De maneira geral, para conseguir causar efeitos de sentido e seduzir, claro, o anúncio publicitário ele tem que seduzir o consumidor, porque só assim o consumidor vai comprar aquela marca. Para chamar a atenção dos interlocutores, os autores das peças publicitárias, que são os publicitários, fazem trocadilhos. O que é um trocadilho? É trocar uma palavra por outra, brincar com um outro tipo de texto. E trabalham linguagens verbal e não verbal de maneira criativa. Por exemplo, eu coloquei aí um comercial de um supermercado, de uma marca de distribuidor de frutas, né? Não sei direito, não conheço essa marca, mas é uma marca de um distribuidor de frutas. Ó, o que ele traz aí na imagem dele? Ele traz um melão, né? Da mesma pose, no mesmo jeitinho que a foto principal do desenho O Rei Leão, né? E aí ele coloca o Rei Melão, tá? Então ele trocou a palavra leão pela palavra melão para mostrar para o consumidor que aquele melão daquela empresa é o melhor, é o rei dos melões. Entenderam? Isso é um trocadilho. É você trocar uma palavra por outra, fazer relação com outro texto que as pessoas já conheçam, né? Todo mundo conhece o Rei Leão. Agora a gente também está conhecendo o Rei Melão, tá bom? Então é um jeito de chamar a atenção do consumidor, de despertar a curiosidade do consumidor e ele vai experimentar o seu produto, tá bom? Quem tem intenção de se tornar publicitário tem que ser muito criativo. Opa, deixa eu colocar aqui. Em virtude do seu caráter persuasivo, persuasivo é aquele caráter que convence. E pelo fato de alcançar as grandes massas, o texto publicitário exerce grande influência e poder sobre o público. Este texto promove compartilhamento de ideias, produtos e serviços. Só que a gente tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Devido ao seu papel importante, existe uma autorregulamentação para a divulgação e publicação de textos publicitários. Existe um código chamado Código de Defesa do Consumidor. Esse código, ele fica atento aos comerciais, aos textos publicitários. Por quê, pessoal? Porque esse é um Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Ou seja, o consumidor não pode ser enganado. Propaganda enganosa é crime na lei brasileira, tá? Então, o CDC, que é um livro de defesa do consumidor, ele está atento aí, né, aos tipos de fraudes que podem ocorrer em um texto publicitário, ok? Slogans e jingles. O que é slogan, galerinha? Slogan é uma palavra ou frase curta e de fácil memorização usada com frequência em propagandas comerciais, políticas, religiosas. É aquela frase que todo mundo lembra. Eu coloquei aí 3 e vou falar mais uma que com certeza você vai lembrar. 1001 utilidades, o Bombril. Pasta de dente Colgates, sorriso saudável, sorriso Colgate. Um medicamento para dor de cabeça, Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, são slogans que fazem o consumidor se lembrar da marca de maneira mais fácil. Por exemplo, eu tenho certeza
que vocês sabem qual é o slogan do McDonald's. Amo muito tudo isso, né? Isso. É um slogan que vai ficar na cabecinha do consumidor e que vai fazer esse consumidor procurar o produto na hora que ele precisar daquele determinado produto. E o jingle? O jingle é um termo em inglês cujo significado refere-se à música composta, porque nas propagandas que são veiculadas na TV, sempre tem uma musiquinha, né? Então, eles colocam uma musiquinha acompanhando o comercial, tá? Essa musiquinha é o que a gente chama de jingle. Anúncio publicitário. Galerinha, olha, essa daí é a estrutura do anúncio publicitário. Como assim, professor? Anúncio publicitário tem estrutura? Tem sim. Presta atenção. Ó, é um anúncio bem simples, né, da marca Knorr, é uma sopa de grão e diz assim, ó: colheita do dia, todos os dias é sopa, né? Título, o título é esse: colheita do dia, todos os dias é sopa. Esse é o título, tá? Depois tem a imagem. A imagem é tudo que tá na foto, tá? Logotipo, qual que é o logotipo? Knorr, né? Texto de argumentação. Eu não consegui aumentar essa imagem aí, mas esse texto que está aqui embaixo que está falando sobre a qualidade da sopa, tá bom? E o slogan? Novas sopas frescas Knorr, tá? Esse é o slogan dessa determinada campanha, tá bom? Depois você vai pegar um anúncio numa revista e vai procurar aí o título, a imagem, o texto, o logotipo, ok? Muito bem. Gente, a nossa aula de hoje, ela falou sobre um gênero textual chamado texto publicitário. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para dar uma revisada em tudo que foi falado. Ela trata de um determinado gênero textual que chamamos de texto publicitário ou anúncio publicitário. Esses anúncios, eles são produzidos por um profissional que se chama publicitário, tá? Então, ele trabalha em uma agência de publicidade, ele é contratado pelo consumidor para poder desenvolver uma campanha, fazer uma propaganda do seu produto, ok? Esse produto, ele é oferecido ao consumidor de maneira criativa, de maneira atraente, tá? Quanto melhor for a propaganda, melhor for o texto publicitário, maior será o resultado, maior será o número de pessoas interessadas em conhecer o produto, ok? O texto publicitário, ele pode ser veiculado em vários meios de comunicação, como TV, rádio, internet, revistas, jornais, outdoors, né? Pontos de ônibus, né? Então, ele pode ser veiculado em vários meios de comunicação, que são lugares em que grande número de pessoas poderá ter acesso a esses textos, ok? Isso é uma preocupação do publicitário, tá? Colocar num meio de comunicação que tenha grande alcance, ou seja, que mais pessoas possam visualizar o anúncio, ok? Outra coisa, a linguagem do anúncio. A linguagem deve ser muito acessível, muito simples, objetiva, né? O texto publicitário, ele não pode ser um texto muito longo, porque as pessoas estão folheando a revista, ela não quer parar para ler um texto sobre uma sopa, né? Ela quer ver a foto da sopa, ela quer saber onde ela compra a sopa, né? Quais são os ingredientes, as proteínas que tem naquela sopa, as vitaminas que tem naquela sopa, tá? Então, o texto não pode ser muito longo. Ele tem que ser um texto curto, mas tem que ser um texto de fácil compreensão. E temos também para auxiliar nessa atração do consumidor, né? Nessa pescagem aí do consumidor, nós temos dois elementos que ajudam bastante, que são o slogan, que é aquela frase curtinha que fica na cabeça da gente, e o jingle, que é a musiquinha veiculada juntamente com o anúncio publicitário. Então, são elementos que ajudam o consumidor a lembrar essa marca quando ele precisar comprar um determinado produto, certo? Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.
Foi uma aula dinâmica, uma aula interessante. Ah, outra coisa, o texto também pode ser verbal, não verbal ou misto, né? Verbal, quando tem apenas o texto, não verbal, quando tem só uma imagem, e o misto, quando tem texto mais imagem, tá? Não esqueça. Outra coisa muito importante do texto publicitário, galerinha, é a criatividade, tá? A criatividade. Tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma ideia criativa. Só assim vai chamar a atenção do consumidor, tá bom? Lembrete, assista aos comerciais e tente identificar esses elementos que foram citados na aula de hoje e leia o livro Biomas, ok? Beijo, meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Aqui eu coloquei, ó, um abraço para você bem grande, para você sentir o tamanho da minha saudade. Beijo.